Iniciando a transmissão. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva para que nós possamos estudar um pouquinho acerca da doutrina espírita, acerca do nosso trabalho, com a divulgação da doutrina espírita, o que é muito importante. Quanto mais entendermos desse processo que a doutrina espírita nos ensina, melhor nós vamos nos organizar na vida, Porque qual que é o intuito de entendermos esses processos da doutrina espírita? Porque entendendo que a vida seja eterna, nós sempre iremos nos encontrar com aqueles que nós prejudicamos, com aqueles que nós amamos e com os nossos próprios feitos. Isso é a importância de entender que a vida continua. Então hoje nós vamos falar um pouquinho desse livro aqui, do Gabriel, é um livro do nosso trabalho, que é Amor na Eternidade, e principalmente entendendo que nesse segundo livro, Gabriel chegando no mundo espiritual, depois de ele se posicionar, dele entender esse processo de comunicação com a Terra, ele se preocupa em entrevistar outros colegas e assim, com essa entrevista, nos mostrar como foi a chegada deles, como é que foram recebidos, como foi o tipo de vida na Terra. Para quê? Para que nos sirva de lição, para que a gente não perca a nossa ideia, que tipo de vida que eu estou levando, onde é que eu vou ficar. Eu me lembro que quando eu li o livro Nosso Lar pela primeira vez, isso faz muitos anos, porque eu tinha 14 anos, recém-feitos, e nós limos em casa, em voz alta, para minha mãe, que trabalhava, poder ouvir, para minha irmã. E eu não tive resistência com tudo aquilo que eu estava ouvindo, porque com 14 anos eu era recém-chegado do mundo espiritual. Mas para alguns que estão lendo, às vezes dá a impressão de ser ficção. Quando o Gabriel se refere aqui à alimentação no mundo espiritual, as pessoas vão pensar, mas espírito come? E a gente sempre pergunta, espírito é gente. O próprio corpo espiritual, perispírito, ainda se alimenta, sem contar os nossos hábitos. Que na Terra, e passando, se eu desencarnar hoje, amanhã eu sou a mesma pessoa, eu não mudei gosto, eu ainda não mudei hábitos, eu vou ter que me adaptar. Então, por um período, enquanto houver necessidade, nós vamos alimentar. Tanto é que no livro Nosso Lar, quando o governador, ele reúne as pessoas que trabalham lá para mudar essa questão da alimentação, ele sofreu muita resistência. Porque as pessoas estavam acostumadas, deixa ali para mim só, as pessoas estavam acostumadas a se alimentar da mesma forma que na Terra, de comer alimentos. E nós vamos encontrar um detalhe lá no livro que diz assim, que houve tráfico de carne. Considerando que a colônia Nosso Lar é uma colônia bastante elevada, feitas pelos portugueses na época mais ou menos 1600, sendo uma colônia elevada, eles ainda assim tinham hábitos do alimento. E o governador entendeu que aqueles lá que já estavam evoluídos não precisavam mais, pelo menos os coordenadores. E isso houve uma série de resistência, inclusive o livro se refere que eles traficavam carne, provavelmente das regiões que vendiam carne. Porque o ser humano tanto erra na Terra quanto erra fora da Terra. Então esse processo da alimentação, em que a gente às vezes pensa, o próprio filme Nosso Lar, que eles mostram uma sopinha. Eles não mostram legumes, uma fruta, eles mostram uma sopa que é uma água, transparente. Isso nos dá uma ideia bastante errada. Porque nós temos hábito de mastigar, de sentir, de ter paladar, e isso é comum. Nós não podemos achar que o mundo espiritual é um lugar onde tudo é plástico, As emoções não são verdadeiras. As pessoas amam, brigam, choram, pensam, sentem fome, sentem sede, sentem necessidades sexuais. Tanto é que no livro E a Vida Continua, a Evelina ela é agredida por um namorado que havia se suicidado antes dela. E quando ele encontra ela no mundo espiritual, ele chama ela para dentro do apartamento dele e ele agarra ela, agride ela
numa atitude assim impulsiva sexual e ela é amparada. Então aí a gente entende que eles têm os mesmos impulsos sexuais, que eles não foram destituídos desses sentimentos. Então quando eu vejo a Fabiana de Cristo, a colônia, que tem um departamento dos homens e a colônia Jasmim, que é o departamento, né, que é onde ficam as moças, por que separa? Porque jovem é jovem, os instintos estão à flor da pele, estão habituados àquilo. E para evitar problemas, é melhor que fiquem separados até que possam se reequilibrar e poder ter um contato de acordo com a postura ética da colônia onde eles estão vivendo. Então, às vezes a gente pensa, meu filho jovem tinha uma vida sexual, não vai ter mais. Não pensa assim. Ele terá, mas de uma maneira organizada. Não assim, vai encontrar qualquer pessoa, troca uma ideia, a coisa acontece. Não. Os laços serão de verdadeiro afeto e não só impulso e desejo. Eles podem sentir o desejo, mas se obrigam a controlar isso com o aprendizado e com o amor. É o amor que guia. As pessoas que amam, elas não vivem somente impulsionada pelo sexo. Muitas vezes o fato de estar junto substitui aquele impulso. E quem namorou, quem se apaixonou sabe do que eu estou falando. O afeto, às vezes dentro de um casamento, o casal se gosta e a atividade sexual diminui bem. Porque há um outro complemento de carinho, um complemento de cumplicidade. E o sexo vai ficar num segundo plano, diferente da paixão, que o sexo às vezes acaba vindo primeiro. Então não é que o casal se desinteressa, que a rotina muda. É que há, em alguns casos, o complemento do sentimento. E o sentimento sempre vai sobrepor o impulso nos seres um pouco mais elevados, nos seres que compreenderam. Então Gabriel, no livro dele, no Amor da Eternidade, ele quer nos mostrar essa continuidade, a forma carinhosa que a espiritualidade recebe os nossos irmãos que chegam por lá. Então sempre ele vai ter, aqui no livro, vou pegar uma parte aqui, que ele fala da doutrina espírita, retrato da doutrina espírita. Vou ler um trecho. Há quase um ano, conheci um jovem que hoje é um companheiro nosso muito querido e que, aliás, me ajuda muito a estudar a doutrina espírita. Trata-se do companheiro do Tiago, que chegou aqui vitimado por um acidente de moto. Quando o vi pela primeira vez, senti por ele uma simpatia imediata. Seu jeito acolhedor faz com que os outros se aproximem dele sem reserva. E logo lhe perguntei sobre a sua chegada e as questões. O Tiago, que foi espírita na Terra, que é o filho da Marilene, que estudou o espiritismo, passou pela evangelização, que leu bastante, conhecia a doutrina. No mundo espiritual, ele foi utilizado como trabalho com aquilo que ele sabia, com as mesmas informações que ele já tinha no coração. Então, Gabriel, que chegou lá sem conhecer a doutrina, precisava do Tiago, que chegou depois, mas já sabia a doutrina. Porque o Gabriel escrevia sobre isso. Tanto é que hoje o Gabriel escreve sobre doutrina espírita, sobre os temas que envolvem vida eterna. Então, o Tiago, para ele, foi um grande companheiro que ajudou ele a entender. E até hoje eu sei que o Gabriel ainda tira dúvidas com ele de algum tema, de alguma pergunta dos livros espíritos, que o Tiago entende muito bem. Só esse é um caso de um irmão que segue do outro lado, levando os conhecimentos que ele adquiriu aqui. E que com essas informações ele pode ajudar outras pessoas. Um outro caso, por atribuição das tarefas que estou realizando, diz o Gabriel, no campo da literatura, pedi ao meu instrutor Dimas que me permitisse visitar a colônia Arco-Íris, sobre a qual eu tanto ouvia meu amigo Mateus falar. As informações de que me trazia enchiam-me de curiosidade, mas somente com elas eu não poderia escrever com clareza. Ele ouviu com bondade e me disse
prestimoso. Não vejo menor problema, visitar amigos sempre será muito bom, pois somos uma só família. Vou marcar uma visita com os forasteiros de lá e assim que obtivermos autorização faremos a visita. Mateus Miami mora numa colônia um pouco mais elevada, acima da Fabiano de Cristo. Então, para ir lá, eles têm que marcar, porque tem que ter todo um preparo mental, que é um ambiente mais leve. Não é como ir de uma cidade para outra. A vibração é diferente, porque senão todos morariam onde queria, e não é assim. No mundo espiritual a gente mora de acordo com a nossa mente pode aceitar. Então, na colônia que o Mateus mora, é um pouco mais elevado. Então, ele tinha que se preparar para lá. Converse com o Mateus e acerte com ele os detalhes. Como ele já conhece a colônia, será nosso anfitrião. Tudo bem, falei. Vou agora mesmo, tenho certeza que colherei por lá lições de valorosa importância. Os dias se passaram, fiquei sabendo que tudo estava certo para a visita no dia seguinte. Fiz a preparação necessária à visita, procurando a preparação, livrar a mente de pensamentos desagradáveis. Quer dizer que ele pensava desagradável, né? Que alguns pensamentos desagradáveis ainda vinham para a mente dele. Então, vocês viram olhar de lado aqui, não é espírito, não é a Sônia que está aqui comigo, que nós estamos hoje em Tapetininga, e eu estou fazendo a transmissão aqui, não é do centro, hoje é direto do hotel, onde a gente saiu da psicografia agora, tá bom? E a Marilene está fazendo lá o estudo no centro. Para a gente não perder o hábito aqui da transmissão. Então a gente vê que o Gabriel ele está se preparando, procurando livrar a mente dos pensamentos desagradáveis. Que é triste, infeliz, pois segundo o próprio Mateus, lá o clima espiritual obedece ao alto teor de sutilidade. Que a colônia arco-íris fica numa faixa divisória entre a dimensão em que estamos e a próxima, está no meio dessa dimensão e outra. Viajamos com a visão dos primeiros raios solares de manhã, que riscavam o espaço infinito com fios de ouro, tecendo a cortina de luz que envolvia o mundo. Olha que bonito, que poesia. Na companhia de Dimas e Mateus, segui volitando rumo à colônia. Volitando é do latim, volitar é ação. Esvoaçar, voejar, flutuar. Flutuando, é como se não mudasse o passo, fosse flutuando assim, porque eles estão no espaço. Após 2 horas, olha a distância, avistamos extensa luminosidade semelhante a uma grande metrópole vista do alto. Percebi que meus pulmões respiravam com mais facilidade, uma vez que eu não sentia a penetração do ar em minhas vias respiratórias. Era tão leve o ar que não percebia ele entrar no pulmão. Então, não tinha a sensação de faltar ar. Os pensamentos fluíam dentro de mim como se, de um momento para outro, toda a sua densidade desaparecesse. O pensamento tinha uma velocidade muito mais rápida, o cálculo, as lembranças, tudo isso porque o clima espiritual favorece isso. Como a gente vai num ambiente na Terra pesado, né, um ambiente pesado, a gente não consegue pensar. A gente fica envolto com aquele clima ruim ali e não sai dali. Como a gente vai num ambiente elevado, a gente pode analisar isso com mais tranquilidade. Eu sentia que era capaz de fazer grandes cálculos ou interpretar complicadas lições de filosofia sem esforço exagerado. As ideias dispersas se juntaram, oferecendo-me mais clareza. Ele entendia tudo, Gabriel, com mais clareza. Procurei pensar em nossos primeiros relatos escritos, no primeiro livro dele, cujo conteúdo não me lembro totalmente, mas naquela hora me vinham à memória pequenos detalhes do livro, coisa que ele não lembrava diariamente. Naquele momento ele tinha acesso a uma memória integral. Minha visão expandia-se e eu percebia que não só via pelos canais da retina do olho, mas podia pressentir tudo que estava ao meu lado ou atrás de mim. Olha o que é a visão de um espírito, né? Ele tanto enxergava para frente como para todo o redor sem olhar. Era uma espécie de visão ampla. Nada exigia de mim muito esforço. Mais próximos da grande cidade,
Diminuímos a marcha e lentamente pousamos diante de um portão que se abriu, e uma espécie de antessala nos acolheu por instantes. Foi então que quebrei o silêncio e perguntei: é normal o que eu estou sentindo agora? É bem normal, respondeu Dimas. Você está em uma esfera acima da nossa. A colônia arco-íris já está quase trocando de dimensão, devido ao seu alto grau de evolução. Por isso sua atmosfera é tão suave. Os irmãos que aqui habitam há muito deixaram as algemas do egoísmo. Quer dizer que o que nos pesa é o egoísmo. Eles partem agora para a regeneração, onde pleiteiam um amor real e às vezes incansável, incansável para os nossos... Na verdade, está escrito errado a palavra. É inacansável, não incansável. Inacansável para os nossos sentidos atuais. Para chegar até aqui é necessário amar muito. Quer dizer que nós vamos demorar muito para ver o arco-íris aí dessa colônia. Gabriel, quando vim estudar aqui, falou Mateus, tive que passar por uma descompressão mental, pois minhas viciações dos sentidos pouco evoluídos me impediam de ter entendimento maior de tudo. Ele teve que se preparar para essa colônia. Permaneci por aqui cerca de 4 semanas. No começo foram muitas novidades que perturbavam minha natural curiosidade. Passando os primeiros dias sob o amparo de benfeitores queridos, comecei a absorver as lições com naturalidade. Nesta colônia, eles não possuem material escolar ou didático. Tudo fica encerrado na própria mente. Daí a necessidade de atenção redobrada. Se perdermos algo, já era. Não tem material escolar. Tem alguns alunos que é assim, né? Vai para a escola, não leva nada. Acho que eles vêm dessa colônia, né? Aí não quer carregar caderno, não quer estudar. Tá achando que tá lá ainda. Nosso diálogo foi interrompido por um som de campainha. E uma moça entrou trazendo consigo uma espécie de relógio, pedindo para que usássemos. Iria nos ajudar durante o estudo. Somente eu e Mateus colocamos o relógio. Dimas não precisava, pois sua mente já havia ultrapassado os limites que ainda nos restringem. Eu quis saber o que era aquilo e Mateus respondeu: isso, Gabriel, é uma espécie de condicionador de energias que nos permite trafegar por aqui isentos da pressão atmosférica diferente da nossa. É como se fizéssemos um mergulho no oceano e a instrumentação marítima nos preservasse a sanidade. Ou seja, sem esse preparo mental que o aparelho dava, eles corriam o risco de enlouquecer, né? Tudo aquilo parecia tão estranho que é impossível a gente ficar com aquilo, ficar bem ali, né? Não se preocupe, ao entrarmos na colônia, tudo isso acabará. Só estamos encarando um mundo mais evoluído que o nosso. Entramos, fiquei maravilhado com tudo que eu via. Inúmeros pavilhões feitos de material fluorescente se enfileiravam um após o outro, feito uma colmeia. Perfumes diferentes do que eu conhecia pairavam no ar. Irmãos passavam por nós e seus sorrisos me cativavam, como se eu já os conhecesse. Tal grau de seu afeto adiantado. Senti-me acolhido na residência de pessoas que me amavam muito. Era muito bom. Seguimos adiante, observando tudo que era possível registrar e paramos num local que, para mim, era semelhante ao jardim suspensos da Babilônia. Foi fundo, Gabriel, aqui. O local era de grande beleza e, sentado por lá, um ancião sorridente estendeu a mão e nos chamou. Percebi que Dimas e ele se conheciam, pois se abraçaram fortemente. Fomos apresentados e sentamos ali ao lado deles. Então, Nayari, o ancião, nos falou: que saudade, meu irmão. Faz tempo que não o vejo por aqui. É o trabalho, justificou Dimas. Nossas tarefas em nome do Senhor têm se multiplicado, e o senso do amor nos impulsiona cada dia mais. Mas estou bem e feliz. Estou aqui hoje a título de estudo. Nosso irmão Gabriel escreverá à terra. Então temos a obrigação de lhe ensinar o melhor.
É necessário que a ideia das muitas moradas na casa do Pai se multiplique por lá. Aproveite, disse Nayari, encorajando-me a continuar. Nossa colônia é um singelo ambiente onde externamos nossas tarefas de amor ao próximo. Mesmo aqui, onde a elevação alcançou patamares bem mais altos que a Terra, a caridade ainda se faz necessária. Em qualquer plano que haja o amor, tem que ter caridade. Olha a importância da caridade. Se todo mundo se ama, ajudar quem? Ajudar no progresso. Como sabem, cada espírito está em um grau de evolução. E mesmo aqui encontramos irmãos sofrendo intimamente. A vida eterna é de muitos desafios. Já não lutamos mais para expulsar o mal, mas intensificamos os esforços para fazer o amor deslanchar. Eles não têm o mal dentro deles, mas precisam se fortalecer para estender o amor. Então a luta sempre continua, né? Mesmo que seja num plano em que só tenha coisas boas, eles precisam se fortalecer no amor. Precisam levar adiante esse sentimento positivo, né? Porque a gente acha que no mundo espiritual muitas vezes, lá tudo é bom, não precisa fazer nada. Não. O amor que Jesus se refere está muito longe de nós. Então ele sempre vai exigir. E toda vez que a gente se afasta do amor verdadeiro, nós teremos necessidade dessa busca. E a necessidade vai gerar um desconforto. A ignorância trafega nos círculos inferiores, produzindo dor e agonia. Em nossa esfera aqui, a moral elevada já é bem visível. Tudo o que desejamos é crescer de mãos dadas. Vocês possuem algum obstáculo ao progresso particular? Perguntou Mateus. Tem alguma coisa que impede vocês de crescer? O maior obstáculo em qualquer parte sempre será o da consciência devedora, respondeu o ancião. Embora tenhamos nos adiantado na marcha do bem, nossos erros do passado ainda não foram todos resgatados, o que nos causa certa angústia, pois quanto mais perto de Deus, maiores serão as cobranças íntimas. Muito profundo isso aqui. A conversa seguiu repleta de informações preciosas. Tudo ali era novidade. Mas eu quis saber mais e perguntei. Gabriel, gostaria de saber se vocês têm acesso aos pensamentos dos habitantes dos mundos mais atrasados. Gabriel quer saber se eles veem o nosso pensamento. Tudo depende do que desejamos observar, explicou o ancião. É uma questão de sintonia, mas quando nos sintonizamos com os sofrimentos, endereçamos pensamentos de amor e fé. É assim que seguimos auxiliando mesmo à distância. Ou seja, quando eles percebem o nosso pensamento de tristeza, eles oram por nós. Há tempos deixamos os horrores da fome, os transtornos do egoísmo e a queda originada no orgulho. Todas as nossas buscas por aqui, como já disse, são intelecto-morais. Eles não têm os problemas que nós temos, mas tem outro. Feliz por estar recebendo tantas informações, nem percebi o tempo passar. Foi quando Mateus chamou minha atenção para algo que me deixou deslumbrado. O espetáculo da lua. Lembra que era dia lá, eles foram de manhã e de lá eles podiam ver. Era dia. Mas ela surgia no alto parecendo um espelho. Seus raios prateados se perdiam na claridade solar, mas ela não deixava de estender sua magia sobre os nossos olhares sedentos de novos conhecimentos. E eu perguntei, é a mesma lua que vemos de nossa casa? Claro que sim, respondeu Mateus. É que aqui onde estamos, ela orbita banhada pela claridade solar durante horas. Tanto a lua quanto o sol exercem poderoso efeito sobre os habitantes daqui, pois parte da alimentação deles provém de elementos eletromagnéticos, oriundo desses astros. Então a gente vê que nessa esfera maior, eles não se alimentam de comida, mas de elementos eletromagnéticos, que era o que eu queria dizer no começo. Mas um mundo, numa divisa de dimensão bem elevada.
É uma espécie de fotossíntese ou osmose. Tudo depende de como enxergamos. É até difícil descrever devido à singularidade do nosso vocabulário. É difícil explicar como é que se alimenta. Mas imagine que nós nos alimentássemos de energia solar. Basta. Estamos numa esfera muito mais adiantada, comparada àquela que habitamos, completou Dimas. Não há uma similaridade entre as duas colônias, como não há entre uma metrópole e um vilarejo no interior. Tudo que você precisa saber, Gabriel, é que é um mundo mais feliz, dentro de nossa dimensão. O que nos mostra que é possível seguir a marcha do progresso, basta ter boa vontade. A conversa estava ótima, mas tínhamos de retornar. Então, nos despedimos de Nayari, o ancião amigo do Dimas e agora nosso. A viagem de retorno não tardou e quando chegamos em casa, perguntei ao mentor, tudo aquilo é muito interessante. Você acha que é possível alguém partir da Terra diretamente para lá, sem passar por essa próxima dimensão aqui da colônia? Acredito que sim, respondeu meu amigo Dimas. Quantos na Terra oferecem suas existências ao amor ao próximo? Quantos trafegam na miséria a fim de quitar as próprias dívidas e, sem reclamar, trabalham pelo bem da maioria? Quantos doutores do amor encontramos reencarnados curando chagas da ignorância através da paciência doméstica? A Terra ainda é um mundo atrasado, mas sempre contou com benditas almas redimidas, ajudando no seu progresso moral e intelectual. Certamente, esses espíritos de Skol, ao deixarem a matéria, retornam para os mundos evoluídos, de onde um dia partiram cheios de amor e abnegação. Quando você narrar a Terra este nosso estudo, não se esqueça de dizer que, em qualquer plano onde habitamos, seja evoluído ou não, se crermos no amor puro do Pai, sempre a felicidade será possível. A noção de felicidade, Gabriel, está mais ligada ao bem que se estende do que às benesses que se espera receber. Somos filhos de Deus e a nós Ele reserva a bênção da evolução. Abracei o companheiro Dimas e o amigo Mateus e ali, reunidos, agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos oferecidas pelo seu amor, guardando-nos na paz sincera do bem. Ou seja, em qualquer lugar que a gente esteja, é possível amar. E o amor, ele, por grande, quanto maior ele for, ele sempre estará acompanhado da disciplina. Tanto é que o Emmanuel para o Chico, quando recomendou o trabalho com ele disse 3 vezes, disciplina, disciplina, disciplina. Só isso. Porque amor sem disciplina, a gente pode descambar por favorecimento, para dar aquilo que a pessoa não precisa. A disciplina nos obriga a ser assertivo com as pessoas. A gente ama o nosso filho, mas se nós ficarmos com pena dele levantar cedo e ir para a escola, ele não será alfabetizado. Se nós tivermos pena de que ele vai trabalhar e vai ter um chefe complicado, ele nunca terá um ambiente de trabalho e ele nunca vai crescer. A disciplina, ela deve seguir obedecendo os contornos da localidade onde a pessoa vive. Quando a gente ouve uma história simples, que eu falo sempre, da criança que via uma borboleta romper o casulo, se esforçar para romper o casulo, para nascer, ela vê aquele esforço da borboleta e pega uma tesoura e corta a ponta do casulo. A borboleta sai do casulo com facilidade e as alas molhadas secam e ela não consegue voar. Porque justamente o esforço de romper o casulo é o que nos faz mais fortes. A disciplina é o esforço de cada dia. É com ela que a gente vai conseguir alcançar o verdadeiro amor. Não é só ser permissivo, faz o que quiser, tanto faz, a gente compreende tudo. Nós podemos compreender as necessidades do outro,
mas não quer dizer que nós vamos assistir pessoas que nós amamos tanto cair por conta que nós temos pena, que nós temos dó. Se Deus tivesse pena de nós, não nos daria provas. Ele tem condições de nos fazer crescer. Então tudo aquilo que nos incomoda, que nos causa dor, seja um emprego na família, a partida de um ente querido, ela nos está chamando a atenção para o nosso crescimento. Quando nós vemos pessoas que amamos partir para um rumo que não é adequado e estão sob nossa responsabilidade, nosso filho, nosso irmão, talvez nossos pais, nós devemos sim falar com muito carinho para eles. E muitas vezes, não vamos dizer que a palavra seja punição, mas nós teremos que deixar a pessoa encontrar-se com a própria realidade para entender que ela precisa mudar, já que falando ela não entende. Nos mundos mais elevados, numa colônia, a maior de todas as regras é a disciplina. Eu quero mandar uma carta para minha mãe, que eu estou no mundo espiritual. Você vai estudar, você vai aprender, vai criar uma sintonia, aí sim você vai fazer. Não adianta querer, porque isso não vai acontecer. É o mesmo que querer fazer uma oração. Já viu oração funcionar sem disciplina? Senhor, eu quero a qualquer hora falar assim, de qualquer jeito. Não, eu preciso de uma adequação íntima. Trabalhar o meu interior para que a prece possa sair de mim e alcançar patamares elevados para ser atendida. Então requer a disciplina do alto equilíbrio. Tudo nós vamos precisar disso. Às vezes, né, e quase sempre, as provas de Deus, elas vêm nos cobrar, nos testar, para ver o quanto aprendemos. A vida na Terra não é para nos fazer sofrer, não é para que a gente sofra, é para que a gente aprenda. E nós temos que nos analisar para ver até que ponto o nosso estilo de vida nos faz bem, até que ponto a nossa estrutura que nós escolhemos para viver nos garante a paz no futuro. Nós não podemos olhar só agora. O que o Gabriel nos mostra nesse capítulo com Mateus é a evolução, o desprendimento do orgulho, do egoísmo. Né? O orgulho é coisa íntima, é só a gente que sabe. É porque quando a gente vai andar de carro, tá com um carro bonito, que às vezes nem é nosso, e a gente se incomoda, fala, fulano está me vendo. Isso é o orgulho declarado. Não é nosso, a gente sabe que não pertence, mas a gente imagina que o outro está imaginando que é nosso e isso nos faz bem. Isso é orgulho. Quando nós queremos mostrar valores que não possuímos, quando sentamos atrás de uma cadeira, na condição de um líder, de um chefe, e achamos que aquilo é o máximo, e esquecendo de avaliar as nossas responsabilidades no serviço assumido. Nós não podemos esquecer disso. A qualquer momento, os nossos olhos terrestres vão se fechar. E a vida física vai se encerrar. E nós estaremos num outro mundo. Claro, vivos, amparados. Mas a consciência não nos dá trégua. Ela nos cobra absolutamente todos os nossos atos. Não nos faltará apoio nunca, mas também não nos faltará cobrança íntima. Por isso, vamos fazer o nosso melhor. Vamos entender, vamos nos livrar do orgulho, do desejo de estar à frente das coisas, de aparecer, de se felicitar com aquilo que não é nosso. Porque isso é orgulho, muitas vezes é egoísmo. Nós precisamos aprender a trabalhar de maneira que o bem esteja à nossa volta, espalhando alegria e esperança por aqueles que estão em torno de nós. Mas isso não quer dizer ser permissivo com aquilo que a gente já entendeu que não é bom. Para vivermos num mundo melhor, para que a Terra evolua e aqui se torne melhor, que nós tenhamos menos assaltos, menos problemas, não tenha guerra, nós vamos ter que precisar primeiro livrar do orgulho e do egoísmo, porque é isso que gera guerra.
né? A gente precisa se preocupar com valores íntimos, aquilo que gera paz, que gera conforto. E às vezes, para gerar paz, nós vamos tomar decisões que são importantes e que às vezes não nos agradam no começo. Mas é como tirar o espinho que está cravado na nossa pele. A decisão de tirar o espinho vai doer mais do que se deixar ele. Mas se ele ficar, ele vai infeccionar e nós podemos perder o tecido todo. Então, às vezes, e muitas das vezes, a dor que nos fere é o espinho que está sendo tirado da carne, para que a gente não perca o órgão todo. Vamos estudar, vamos conhecer a doutrina espírita, estudar Allan Kardec mesmo, participar de palestras. Não adianta a gente dizer, olha, eu sou espírita, eu gosto de estudar em casa, porque é no contato de uns com os outros que nós vamos aprender. Em casa não tem contrariedade, mas é na vivência, no abraço, no calor que nós crescemos. Estudo. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Esses são os 2 mandamentos que Kardec nos deixou para a gente prosperar. Agradeço as pessoas que estão nos assistindo, que vão assistir ainda. Agradeço essa oportunidade e que nós possamos nos rever na semana que vem, às 8 da noite. Nós estaremos na nossa casa espírita, né? Fazendo o mesmo estudo. Muito obrigado, que Jesus abençoe. Muita paz a todos. Muito obrigado.